Boa noite, irmão. Graça e paz. Tão bom e agradável estarmos na casa do Senhor, né? Juntos, louvando, bendizendo e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar nos colocando em pé, vamos estar elevando a Deus uma oração. Vamos orar neste momento. Querido Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por mais este dia que o Senhor nos deste, ó Pai, pela vida, pela saúde, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos estar mais uma vez na Tua casa, ó Senhor, juntos com os nossos irmãos, para louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Ó querido Deus, queremos, ó Pai, neste momento, pedir a Deus, a Ti, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber a Tua palavra, ó Pai, que possamos entendê-la, ó Pai, e colocar em prática no nosso dia a dia, ó Pai, na nossa vida, ó Pai. Recebe, ó Deus, este culto de louvor. Ó Senhor, abençoe cada irmão aqui presente, a cada lar aqui representado, ó Pai. Derrama bênção sobre essas vidas, ó Senhor. Também, ó Pai, apressa os passos daqueles irmãos que estão para vir à Tua casa, que eles possam, ó Deus, chegar a tempo de ouvir a Tua palavra, ó Deus. E da mesma forma, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando aqueles que não puderem estar conosco nesta noite. O Senhor sabe, ó Deus, o motivo pelas quais não estão aqui, ó Pai. Mas que o Senhor derrame bênçãos sobre essas vidas, ó Pai. Ó querido Deus, fica conosco, ó Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos estar entoando o hino de número 34. Hino de número 34.
queridos irmãos, vamos neste momento passando para um momento de contrição, onde vamos mais uma vez nos colocar na presença do Senhor, com as nossas petições, as nossas orações, sabendo que muitos pedem orações, muitos irmãos, muitas pessoas que conhecemos estão sofrendo neste momento grave que o mundo está passando por esta pandemia, e também, irmãos, aqueles países, né, que infelizmente esta semana entraram em guerra, né? A Rússia, a Ucrânia. Então vamos, né, tantas pessoas lá sofrendo, tantas pessoas morrendo, tantos que tiveram que deixar suas casas, suas famílias, abandonarem seus esposos, seus filhos, seus pais, fugir e deixá-los lá sem saber se vão encontrá-los vivos, né, num retorno. Então vamos estar colocando, né, em oração estas vidas, estas pessoas, pelo fim dessa guerra, que o Senhor toque, né, no coração daquele presidente, né, do Putin, para que ele possa cessar com aquilo, que ele possa entender que aquilo lá não leva a nada. Então, que ele possa deixar aquele povo em paz, que ele possa viver em paz, e que assim sendo, todos, né, possamos estar em paz. Porque é impossível a gente ficar em paz numa situação tão séria quanto essa, vendo tantas pessoas morrendo desnecessariamente, simplesmente por um orgulho, talvez, um desejo maior do coração do ser humano. Então que Deus possa tocar no coração deles, né? Que eles possam rever os seus pensamentos, as suas ideias. E, né, pessoas que pedem oração, quero também citar o nome de uma jovem, o nome dela é Maria Eduarda. Já há quase 2 meses ela está sofrendo com dores incessantes pelo corpo, principalmente nas juntas. Ela já está internada, acho que há uns 20, 30 dias, ela precisou ser internada. Eu fui até ela um dia antes dela ser internada, para fazer, né, alguns sabem que eu trabalho em farmácia e pediram para que eu fosse fazer uma injeção nela. Eu fui e eu pude ver, presenciar o sofrimento daquela jovem. E é angustiante, é impossível você tocar nela, ela grita de dor. E não sabem até agora, não descobriram ainda o que ela tem. O nome dela é Maria Eduarda, tem 14 anos, começou essas dores, ela estava bem. No finalzinho do ano, no último dia do ano, ela começou a passar mal com dores, foi ao médico várias vezes e nada cessa a dor dessa jovem. Nenhum remédio conseguiu ainda tirar as dores dela. Os médicos não vão tocar nela, ela sente a dor. Ela grita, grita e grita de dor. E eu pude ver isso pessoalmente, é angustiante ver aquele sofrimento. Os pais, né, correndo atrás, os avós. Ela foi agora transferida para o GEPAS para fazer um tratamento mais, tentarem descobrir o que está acontecendo com ela. Então quero que os irmãos estejam orando por essa jovem. O Duda também pediu, né, Duda, oração. Primeiro fazer um agradecimento, que a minha mãe hoje falou que a Carminha, que é enteada da minha mãe, né? Carminha? José? Pediu, está agradecendo, no momento que nós também passamos da oração, também que ela ficou bastante tempo acamada. E o meu cunhado, pediu oração pelos 2 cunhados dele que estão em São Paulo internados com Covid. O marido dela, o Sérgio, está melhor, mas a esposa dele está bem. Vamos estar orando também, né? Peço orando para a nossa irmã Madalena, que também, né, passando por momentos difíceis, mas graças ao bom Deus, né, Deus tem ajudado, né, e tem dado alívio das dores também, tem, né, e se Deus quiser tudo vai dar certo, né. Também peço pela Eliana, também que sofreu um acidente essa semana, um pequeno acidente, ela está bem, por isso ela não está aqui hoje, nem ela nem o Marcos, mas eles estão bem, né, e vamos estar orando por ela, também por ela, pelo Marcos,
Marcos, né, que não estão aqui. Tem mais algum pedido de oração, irmãos, irmãs? Essa oração para o pai do meu neto. Sim. Essa pessoa de moto e espero que ele está sentindo bem. Tá certo. Ele está do campo. Tá certo. Vamos estar então lembrando. Como é o nome dele? A senhora sabe? Não tem problema. Pode ficar em paz. Não. Bom, mas enfim, vamos estar se lembrando dos enfermos, não é? A Mauri? Ah, Sandra, tá certo. Então, né, vamos, né, estar orando por todos esses pedidos, né, por todas essas pessoas. Mas antes de orarmos, vamos entoar mais um hino. Um hino, né, nos preparando para esse momento onde vamos nos derramar diante do Senhor, onde vamos colocar os nossos pedidos, pedindo também perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, pedindo oração pela nossa igreja, pelo fortalecimento, né, dos irmãos, na fé, aumentar a fé e fortalecimento da igreja. Né, Deus abençoe a todos nós. Vamos estar então cantando o hino de número 147. Após o hino, teremos uma breve, né, momento de oração silenciosa e em seguida uma oração audível. Essa oração eu quero deixar à disposição dos irmãos. Aquele irmão que sentiu o desejo no coração pode se levantar e fazer essa oração.
seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então neste momento louvar e adorar ao nosso Deus, o único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Quero convidar então o nosso irmão Fernando, que esteja aqui à frente. Hoje ele estará conduzindo, ele sempre está aqui, né, tocando, mas hoje ele vai além de tocar, mas ele ainda vai cantar. Então vamos, aqueles irmãos que puderem se pôr em pé, poderão estar se colocando. Aqueles irmãos que estiverem com seus dízimos e ofertas também poderão estar trazendo a gasofilácio durante o momento dos louvores.
Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, pelos livramentos, por tudo que muitas vezes a gente não reconhece. Senhor, te agradeço por mais um dia de vida, Senhor. Quantas pessoas aí, Senhor, perderam suas vidas, Senhor, muitas vezes em vão, Senhor. Mas nós temos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te buscando, Senhor. Que a gente possa dar o devido valor, Senhor, para as tuas coisas. Senhor, eu te peço que receba esses cânticos, Senhor. Senhor, eu posso, Senhor, abençoar cada um. Nós que estamos aqui, Senhor, nós que também não puderam ver, Senhor. Senhor, que nossa fé, Senhor, nunca, Senhor, se abale, Senhor. Dê-nos força, Senhor, para caminharmos na fé, Senhor. Senhor, eu te peço que abençoe este culto, cada louvor, cada oração aqui, Senhor, entoada, que seja para engrandecer o teu nome. Senhor, usa, Senhor, o pastor que está trazendo a mensagem, Senhor. Que eu possa ser conduzido pelo Espírito Santo, Senhor. E que a gente possa, Senhor, pôr em prática cada mensagem, Senhor, aqui, Senhor. Que as pessoas lá fora, Senhor, possam ver Cristo em nossas vidas, Senhor. Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor. Senhor, eu faço. Te peço que abençoe este culto mais uma vez, Senhor. Por isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com os louvores, só que agora vamos convidar as crianças que estejam aqui à frente. Elas também vão ter essa oportunidade, né? Hoje de se apresentar, de estar louvando o nosso Deus, também com o cântico que elas prepararam hoje de manhã, né? Após o cântico, e daí eu convido a Luciana que estivesse aí fazendo uma oração com ela. Senhor, assim
momento da proclamação da palavra, vamos estar entoando no hino de número 101. Hino 101. Irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. A igreja está muito bonita hoje, graças a Deus. Fechamento da programação do seu 7º aniversário. Estamos sendo ricamente abençoados. A igreja está
sendo abençoada com a presença de vocês. Todos vocês, sem exceção, são muito bem-vindos em nome do Senhor. É chegado o momento da palavra, e esse momento é muito importante para a nossa caminhada, para a nossa vida. O texto já está ali, projetado, Evangelho de Lucas, capítulo 9, nos versículos 28 ao 37. Do 28 ao 37, aqueles e aquelas que puderem se colocar em pé, eu pediria, aqueles que não puderem, tiverem algum impedimento, mesmo assentados, mas reverentemente acompanhem a leitura com os olhos, mas sobretudo com o coração. Com o coração também se lê a palavra. Está escrito assim, em Lucas 9, do 28 ao 37. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu o monte com o propósito de orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Palavra do Senhor. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos e irmãs. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, que nós nos colocamos humildemente diante do Senhor e diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante de juntas e medulas, penetrando o nosso ser, o mais interior da nossa vida. E, Senhor Deus, nesta hora que nós nos colocamos diante do Senhor e diante dela, nós pedimos, ó Pai, a Tua unção, que nos é dada pelo Teu Santo Espírito para conosco, e que esteja também sobre a vida de cada um que adentrou esse templo, que está aqui conosco, te cultuando, te adorando, em espírito e em verdade, que o Senhor mesmo esteja falando a esse coração, a esta vida, Senhor Deus, de tal maneira que faça diferença na caminhada da vida, na caminhada da fé, nos dias tão complicados como os dias que nós estamos vivendo. Vivemos dias de guerra, Senhor, mas que haja paz, que haja paz. É tudo que nós, ó Deus, desejamos, ó Deus, para com todos aqueles que estão sofrendo, como já foi lembrado nas orações nessa noite. E nesta hora, Pai bendito, que a palavra ganhe força na nossa vida, que haja lugar em cada coração, ninguém se feche nesta hora, mas que possa abrir seu coração para o penetrar da Tua palavra, Senhor, com poder e glória,
com poder de transformação, com poder, ó Pai, de consolo muitas vezes, com poder de mudança, como ela faz. Em nome de Jesus é que eu oro, que agradeço e confio, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Do texto lido, nós arriscamos esse título da mensagem, né? A ele ouvi. É o texto da transfiguração. Transfiguração é o mesmo que mudança, ou acentuada transformação. Uma espécie de uma metamorfose, mudança profunda. O texto fala exatamente disso, de mudança. Hoje, nós vivemos, por sinal, numa época, num mundo que passa por profundas mudanças. Profundas mudanças. As coisas mudam tanto que a nossa maior certeza é que nada é certo, nada é permanente, tudo muda, tudo é incerto. Essa é a verdade. Na tecnologia, o primeiro computador surgiu em 1946. E esse computador chamado de ENIAC, que sintetiza nessa nomenclatura Electronic Numerical Integrator and a Computer, que surgiu nesse ano de 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E esse primeiro computador, não sei se caberia aqui, acho que não, porque exigia uma área de 167 metros quadrados para que ele pudesse ser acomodado com todas as suas peças, seus botões, seus relés, né, os capacitores, né, e soldas, né, nas suas conexões soldadas, enfim, todos os seus apetrechos. Né, era uma parafernália toda. Entretanto, hoje nós temos um computador à palma da nossa mão. Vejam a diferença. Então, muita coisa mudou. Dá para perceber que muita coisa mudou. E a tecnologia também revela isso. Nós temos praticamente o mundo à palma das mãos. À palma da mão. Temos na nossa mão um mar de informações. Mas também precisamos ter cuidado porque nós temos na nossa mão um mar de desinformações. Mudanças da vida. A história da humanidade registra uma série de mudanças. A realidade atual, muitas mudanças. E o texto lido, uma acentuada mudança. O texto registra o momento em que Jesus chama para si aqueles que eram os três mais ligados a ele, uma espécie de núcleo do colégio apostólico, do grupo apostólico, Pedro, Tiago e João. E chama eles para junto de si para subir no monte, porque ele tem algo a lhes revelar, tem uma verdade a comunicar, e para eles serem testemunhas do que vai acontecer. Hoje em dia, 2 testemunhas bastam, mas naquele tempo, entendo que não. Para aquela época. O que vai acontecer precisa ser presenciado por alguém. Trata-se de algo de ordem sobrenatural, ou seja, além do natural, algo extraordinário, além do ordinário, algo que vai acontecer que é incomum, é teofânico, é a sua transfiguração. Mas por que e para que Jesus os tomou para si? Mais uma vez, para revelar uma grande verdade. E que verdade seria essa? A grande verdade era de que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, o Quírios, ungido, o libertador. Jesus, Ele vem para libertar, mas não trata-se de uma libertação nacional apenas para Israel e para os judeus. Trata-se de uma libertação para todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todas as nações, inclusive para nós, desde que nós creiamos em Jesus. Ele vem para libertar e para salvar, para judeus e não judeus, desde que nós, de fato, estejamos crendo. O que ele estará comunicando através da sua transfiguração é de que eu não sou desse mundo, eu não sou daqui, eu não sou desse mundo. E, por sinal, por trás dessa revelação, ele também está colocando, será que vocês não perceberam até agora que eu não sou daqui? Né? Porque parece que eles não entendem, uma espécie de cabeças duras. E se alguém acha que nós estamos ofendendo os discípulos, é porque os discípulos também somos nós.
Nos discípulos nós nos enxergamos, porque nós também somos um pouco disso. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: passem a entender definitivamente quem eu sou. Eu não sou de vocês, eu não pertenço a vocês, eu pertenço ao Pai. E eu vim para fazer a vontade do Pai, não para fazer a vontade de vocês. É isso que Jesus estaria revelando. Meus irmãos e irmãs, isso deve chamar muito a nossa atenção, porque muitas vezes nós fazemos exatamente o mesmo. Achamos que Jesus é somente nosso. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Muitas vezes nós achamos que Jesus é somente nosso. Nós tomamos posse de Jesus, achamos que é só nosso. Nós às vezes até nem compartilhamos de Jesus com as outras pessoas. E nós estamos vendo que é um Jesus maravilhoso. Mas nós insistimos na ideia de sermos possessivos, egoístas, de não compartilharmos um Jesus que reluz tanto até hoje. Um Jesus reluzente, um Jesus extraordinário, um Jesus que resplandece, que salva, que liberta, um Jesus glorioso. Porque os discípulos pensavam assim, e nós não devemos pensar assim, que Jesus é somente para nós, como uma espécie de acumuladores de Jesus. Só meu. E não reparte com os outros. Não é assim. Não é assim. Jesus, assim como ele não esperava isso dos seus discípulos, não espera isso de nós também. Que nós sejamos uma espécie de posseiros de Jesus. Mas possamos ser compartilhadores de Jesus. Nós queremos que ele faça, e esse é um outro erro dos discípulos também, um outro erro de todos os discípulos e discípulas de Jesus, que querem seguir a Jesus e que têm o mesmo comportamento. Que têm o mesmo comportamento. Muitas vezes se acha que Jesus, ele deve fazer apenas a nossa vontade, como os discípulos queriam que ele fizesse apenas a vontade deles. Como aqueles discípulos, nós muitas vezes também não entendemos muito bem. E acabamos querendo que Jesus se subjugue à nossa vontade, que faça a nossa vontade, mas não é assim, não sejamos esse tipo, e entendamos definitivamente que Jesus, ele não é nosso somente, ele é nosso, mas não é somente nosso, amém? Deve ser compartilhado. É um Jesus que deve ser compartilhado com as pessoas, porque muitas pessoas precisam tomar conhecimento desse Jesus que o Evangelho registra. A aparição de Jesus, naquele momento, é um momento tão maravilhoso, tão fenomenal, que aparecem também as figuras de Moisés e de Elias. Eu não estou inventando, está escrito aí. Só que entendamos uma coisa. E também, quando nós nos depararmos com esse texto, tenhamos essa base firme, esse ensinamento firme, que jamais se trata de uma reencarnação dos dois, de Moisés e de Elias. Nunca, jamais, em tempo algum. Nosso Jesus, nosso Cristo não é da reencarnação. Nosso Jesus, nosso Cristo é da ressurreição. Então não se trata de uma reencarnação, mas representam, são símbolos ali. As figuras que aparecem de Moisés e de Elias representam, na figura de Moisés, a lei, e na figura de Elias, os profetas. E Jesus está ali, entre a lei e os profetas, para dizer que ele é maior que eles. Ou seja, ele é maior que Moisés, ele é maior que Elias, ele é maior que a lei, e é maior que todos os profetas que já passaram, inclusive Elias, que é tido como o maior dos profetas para todo Israel, até os dias de hoje, dentro do judaísmo. Está aqui quem é maior do que Moisés, está aqui quem é maior do que Elias, e que nós tenhamos essa consciência de que Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que os profetas. Amém? Tenhamos essa firme convicção acerca de Jesus, do Evangelho, Jesus da Bíblia, Jesus que nós conhecemos, mas não somente de forma teórica, mas também e sobretudo experimentamos. Como se não bastasse, olha só, como os discípulos dão bola fora, como se não bastasse, eles fazem uma proposta para Jesus. Bom, estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. O que nós queríamos aprender com isso? Primeiro,
eles não estavam entendendo nada. Fazer uma proposta dessas num momento como aquele é sinal de que nada estava entendendo. Assim como nós, muitas vezes, Jesus está mostrando, Jesus está revelando, o Senhor está colocando à nossa frente, comunicando a nós, e nós parece que não entendemos. Nós vacilamos no decodificar aquilo que Jesus está nos ensinando, está nos revelando, está à frente de nós. A proposta deles, vejam bem, vamos fazer barracas, vamos fazer tendas, vamos fazer tabernáculos aqui. As tendas tinham esse sentido na vida deles, relembrando a tradição judaica. Então, eles gostaram tanto que se sentiram como que alguém foi convidado para subir aquele monte para participar de uma festinha. Mas Jesus não é aquele que convida para a festinha. É algo muito mais profundo para a vida daqueles discípulos, para a nossa vida também. Jesus os havia chamado ali para revelar-lhes algo muito sério. A grande revelação de Jesus é: eu vou morrer. Eu vou morrer por vocês. Então, caberia uma festa num momento desses? Jamais. Eu desconheço alguém que se arrisca a fazer festa, né, num momento de dor, num momento disso. Mas a de Jesus é ainda algo mais profundo ainda. Ele veio para comunicar isso, que ele veio para morrer. E ele está para todos, porque essa é a sua missão. Ele não pertence a eles, mas pertence ao Pai. E eles, ainda assim, não se manifestam, um pouco com sono, ficam calados, ficam atônitos. Será que eles estavam entendendo, ou começaram a entender? E nós? Será que nós já estamos entendendo? Será que nós já começamos a entender? Vamos fazer, meus irmãos e irmãs, uma espécie de um passo a passo nessa história com Jesus. Vivendo aqueles momentos que Jesus estava propiciando aqueles discípulos. Primeiro momento, o momento da subida no monte. O momento da subida, entenda meu irmão, entenda minha irmã, como uma espécie de um convite à proximidade de Jesus. Jesus estava dizendo: vem mais para perto de mim. Momento de proximidade. O momento da subida, meus irmãos e irmãs, é um momento de intimidade. Jesus estava querendo dizer isso. Nós cantamos aqui, foi tocado mais perto, estava ensaiando quando cheguei, algo assim. É bem isso. Mais perto do Senhor. Momento de proximidade, momento de intimidade. Venha comigo. Vocês três, para mais perto de mim. E lá eles vão adorar. É o momento da adoração. A subida é o momento da adoração. O subir, a subida é o momento da contemplação. O momento que eles vão estar contemplando a glória. A glória de Jesus. A glória do Senhor. Mas tem também, no passo a passo, um outro momento. Que é o momento da descida. Afinal, ficar no monte não é para discípulos de Jesus Cristo. Ficar no monte não é a proposta de Jesus. Os irmãos acompanharam a leitura que nós fizemos e vimos no final que eles vão descer. Então, o momento da descida também existe. E a proposta de Jesus não é ficar fazendo tenda lá, mas é descer no monte também. Então é preciso descer. Vamos lá, meus irmãos e irmãs. Tem o momento da subida, da adoração, da oração, da contemplação. Tem o momento da descida, descer do monte. É o momento de nós, muitas vezes, nós descermos as nossas altitudes que nós nos colocamos. Muitas vezes na altitude do orgulho, na altitude da soberba, na altitude de querer ser o tal, ser a tal. Então, esse momento da descida também existe. Né? Às vezes nós fazemos a subida, mas esquecemos a descida que os discípulos fizeram. Então nós descermos de todo o nosso orgulho, nós descermos de toda a nossa soberba, nós descermos de todo o nosso egoísmo, nós descermos
de toda a nossa empáfia, muitas vezes, porque nós precisamos descer, porque descer é necessário, porque é necessário servir. Descer para servir. Lugar de discípulo, conforme o texto coloca, bem no finalzinho, né, do texto que foi lido, que eles desceram do monte e veio ao encontro de Jesus, grande multidão. Então é preciso descer, porque é o lugar de serviço, e o lugar de serviço é junto à multidão de não poucos desesperados, uma multidão de aflitos que tem hoje em dia, ou não? Quanta gente aflita, orando hoje aqui. Imagina como que está a situação na Ucrânia e naqueles países circunvizinhos ali. E daqui a pouco a Europa. E se não tiver um vaso, o mundo todo. E nós já vivemos num mundo de guerra, antes dessa guerra, onde muitas pessoas estão vivendo de maneira desesperada. Uma menina, uma jovem de 14 anos, aqui até onde eu entendi, cheia de dores, que pede das nossas orações. Imagina o desespero dessa jovem. Você parou para imaginar? Se você já levou a sério, meu irmão, minha irmã, leve mais a sério isso ainda. Esse pedido não caiu aqui de graça, por acaso, porque nós não servimos o Deus acaso. Nós devemos sair daqui com esse compromisso de orar por essa jovem, por libertação, porque lá embaixo, no começo do monte, tem muitos desesperados sofrendo. É isso que o texto nos revela, é isso que o texto nos mostra. Uma multidão de aflitos, oprimidos, com fardos pesados para carregar, que é o que nós estudamos hoje de manhã. Muitos chegam com fardos pesados. E nós temos que, como instrumentos de Jesus, discípulos de Jesus, agir conforme Jesus quer. Como que a gente age como Jesus? Nos perguntando o tempo todo, o que faria Jesus no meu lugar? Para ajudar essas pessoas. É assim. Lá embaixo, quando se desce, se encontra uma multidão. Se encontra uma multidão de pessoas desesperadas, aflitas, oprimidas, com seus fardos pesados. Pessoas que estão sofrendo e que clamam por cura, libertação, que clamam pela salvação. Pessoas que são alvos da graça de Deus. Essa é a nossa missão como igreja, a continuadora da missão de Cristo. Esse Cristo que subiu o monte. Uma palavra que com certeza fará diferença nas nossas vidas, que possamos pôr em prática aquilo que ouvimos, né? Que o Senhor colocou, né, na boca do pastor, para que ele pudesse nos transmitir. Que Deus abençoe a vida do pastor, abençoe a vida de cada irmão aqui presente, de cada lar aqui representado, que possamos pôr em prática então esta palavra, né? Levar a palavra do Senhor a todos aqueles que ainda não conhecem, todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse Deus tão glorioso, tão bondoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma boa semana na presença do Senhor. Quero convidar o Lu, que esteja aqui à frente, que estará dando um aviso. Graças e paz, irmãos. Amém. Quinta-feira, às 19h30, nós temos um momento em que estamos aqui reunidos na casa do Senhor para a leitura da palavra, orações, cânticos. Os irmãos que puderem, venham participar quinta-feira, às 19h30. No domingo, às 10 horas da manhã, haverá culto em ação de graças pelo aniversário da IPI do Vossoroca. O grupo de instrumental aqui da nossa igreja estará participando lá no culto de ação de graças, né, do aniversário da igreja. O pastor também estará pregando a palavra. Então, nós estaremos vindo aqui à casa do Senhor, aqui às 9 horas da manhã. Estaremos aqui reunidos, estaremos orando, uma breve meditação, leitura da palavra
saindo daqui para juntos estarmos lá reunidos com os irmãos da equipe do Fossoró. Então, os irmãos todos que eles puderem, que quiserem participar, vem então às 9 horas da manhã aqui, estaremos todos reunidos aqui, oraremos e depois estaremos indo juntos lá participar com os irmãos. Então, os irmãos entenderam, né? Nós virmos aqui, no horário normal da escola dominical, e depois daqui nós sairemos para a IPI, do Fossoró. Em tempo, um comunicado oficial importantíssimo para os membros da igreja. Você que é membro da igreja, esse é um comunicado oficial, não é um convite, é uma convocação. O conselho teve reunido e está convocando a igreja para se reunir em assembleia ordinária no dia 20 de março, às 9 horas. Isso, né? 9 horas, como sempre a igreja faz. Porque eu perguntei, porque vai que aqui é diferente, mas ao mesmo horário, às 9 horas. Os membros da igreja deverão se fazer presentes. É um dever do membro, né, constitucional da igreja. Então é importantíssimo que você esteja presente. Se prepare na sua agenda, deixando livre esse dia para participar da Assembleia da Igreja, dia 20 de março, aqui às 9 horas. Nós estaremos reforçando esse aviso para decorrer, mas estamos ressaltando porque a partir de hoje já é uma convocação oficial a contar a partir dessa data. Então, oficialmente comunicada à igreja, dentro do tempo e do prazo legal, que ela aconteça e que Deus nos ajude, que todos estejam presentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos estar entoando o hino de número 187. Hino 187. Após o hino, eu quero convidar o nosso irmão Clóvis que estivesse elevando a Deus uma oração. Seu Clóvis, depois do hino o senhor faz uma oração, tá bom? Tá? Então vamos orar. Vamos cantar com ele.
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, que os ensinos e as doces consolações que nos são dadas no Espírito Santo estejam sempre presentes na vida de cada uma de vocês que aqui está, e sobre toda a família bendita do Senhor, espalhada na face da terra, desde agora e para todos sempre e sempre. Amém e amém.